Olá, gente, teu irmão em Cristo, pastor Wagner Camilo. Eu quero tratar um assunto aqui que eu considero muito importante, tá? Nós temos visto muitas pessoas espiritualmente fracas na fé. E quais são os motivos? Eu chamo isso de enfermidade espiritual. E qual as causas dessas enfermidades espirituais? A grande causa, uma delas, depois eu vou falar outras, mas uma delas é o pecado, e precisa ser falado. Precisamos ter esse confronto para abrir os olhos. Tanto é que a Bíblia, no Evangelho de João 8, se não falha a memória, o verso 32, ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ser curados pela palavra. Existem causas de enfermidades espirituais, e essas causas de enfermidades espirituais estão relacionadas ao pecado. Então eu quero falar com você sobre esse assunto que eu considero importante, porque o pecado ele transgride a consciência moral e viola os próprios princípios. Então nós vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui que eu considero importante, mas eu vou ler um texto bíblico baseado em primeira epístola de João, que é a carta, não é o evangelho, é a carta, a primeira epístola de João. Olha o que diz o versículo 1: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos, olha que forte o versículo 3, e nisso sabemos que o conhecemos se guardar os seus mandamentos. Não, na verdade é o quarto que eu quero falar aqui, ó. Aquele que diz, eu o conheço, aquele que diz que conhece Jesus e não guarda os seus mandamentos, olha o que a Bíblia diz, é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, ele está pecando. Não existe verdade nele. Ele diz que conhece a Jesus, conhece a verdade e não pratica a verdade. Ele é pior do que aquele que não conhece a verdade. Se você tem o conhecimento da verdade e não vive a verdade, você é um ímpio. Quem que é o ímpio? O ímpio é esse, aquele que conhece a verdade e não pratica a verdade. E existem pessoas que estão dentro da igreja que conhecem a verdade e não pratica a verdade e está pecando, está enfermo espiritualmente, por causa que não pratica a verdade e vive na mentira, vive no pecado. Está enganando quem? Diga para mim, quem é que está enganando? Tem uma frase de Luiz Felipe Pondé que ele diz: um pecador que se sabe pecador é infinitamente mais confiável do que uma pessoa que se acha do bem. Olha quem está dizendo isso aqui não é evangélico não, viu? É muito forte essa frase. Então eu queria hoje compartilhar com você alguns pontos que causam enfermidades espirituais. Nós vamos falar do pecado, mas nós vamos dissertar esse assunto em 3 pontos do pecado, tá? Vamos falar essa enfermidade, qual é a causa dessa enfermidade? E a primeira causa é ocultar pecado. É a primeira causa, tá? A segunda a ser falada aqui é transferir a culpa. Ou seja, não reconhecer o seu erro e transfere a culpa para outro. E outra questão muito forte que existe, pessoas enfermas espiritualmente, é porque quer ficar justificando o teu pecado. Então nós vamos falar sobre esse assunto, né? Na Bíblia, o que significa pecado. Pecado significa errar o alvo, tá? O pecado, o que é pecado? Pecado é transgredir, se rebelar, desobedecer a Deus, não seguindo
o seu padrão perfeito. Então, devido ao pecado, todos, a Bíblia diz, que ficaram separados de Deus e condenados à triste consequência da morte. O pecado, escute bem, é causa ou a causa porque existe maldade no mundo, tá bom? Então quem vive no pecado, ele é escravo do pecado e faz a vontade do diabo. E o diabo, ele é o pai do pecado. Ou seja, desde antes de Adão, o diabo já se rebelou, porque eu disse que pecado está relacionado a se rebelar, e já se rebelou lá no céu, e arrastou com a sua rebelião uma terça parte dos anjos, e depois na terra enganou o ser humano. Então aqui, eu quero falar para você que o diabo, ele é o pai do pecado. A nossa carne, ela é sujeita a errar, sim, nós pecamos. E a Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado já está pecando. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos justifica de todo pecado, tá? Deus enviou Jesus para nos libertar do pecado. Jesus nunca pecou, mas se ofereceu como pagamento pelos nossos pecados. Então, se você recebeu Jesus como o seu Salvador e vive uma vida separada do mal, então você vai ficar livre do poder da maldade. Quem vive com Cristo já não mais será escravo do pecado, tá bom? Tem um texto, acho que é Pedro que fala. Pedro, eu esqueci exatamente o texto bíblico, mas ele fala de quem alguém é vencido, do tal se torna escravo. Nós não podemos ser escravo do pecado. Nós precisamos ser livre através, do sangue de Jesus, através de Jesus Cristo, do seu ato derramamento de sangue. Nós somos livres do pecado porque Jesus se ofereceu por nós em resgate, para nos resgatar. Veja bem o que está escrito em Tiago 4,17. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha que forte isso. 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então observe bem esses versículos que eu estou passando para você. Se puder, anota aí, tá bom? Então eu tenho uma outra aqui, interessante, que é Provérbios 28:13, que está relacionado ao que eu vou falar aqui hoje, tá? Então eu estou falando de causas de enfermidades, de enfermidades espirituais. E uma das causas é o pecado, tá? Então quando eu falo de pecado, que ele é uma das causas da enfermidade, que a pessoa não consegue orar, não consegue se firmar com Deus, existe uma acusação na sua mente. Por quê? Porque geralmente o primeiro ponto a ser falado é porque existe pecado oculto. Então, ocultar pecado, ele causa enfermidades espirituais. Quando eu falo ocultar pecado, eu estou falando de escondê-lo. Esconder pecado. Então, a primeira reação do ser humano brota quase instintivamente. Agora observe na Bíblia o seguinte, o caso de Adão e Eva. A Bíblia diz que quando ele pecou, ele se escondeu de Deus. Ele quis ocultar o seu pecado. Mas a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Então, Adão pecou, quis ocultar. Caim, ele pecou, quis ocultar. Acã, Davi, lembra que Davi pecou, obteu a mulher do camarada, matou e ficou quietinho.
Precisou o profeta ir lá e mostrar o pecado dele. Ananias e Safira pecaram também. Quando Pedro disse, você não pecou aos homens, mas pecou contra Deus. Então, existem personagens bíblicos que são referências na Bíblia e que eles ocultaram o pecado e precisaram ser repreendidos. Provérbios, olha o que diz aqui o texto em Provérbios 28:13. Ele diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia. Até quando você vai ficar vivendo uma vida sem prosperar? Por causa que está ocultando, oculta do pastor, oculta em casa, ou da esposa, ou do marido, ou filho do pai, da mãe, a filha. Oculta de tanta gente, mas não oculta de Deus. Tem pessoas que têm pecado de estimação. Sabe, não existe bichinho de estimação que ele guarda. O pecado de estimação é aquele que ele faz oculto e fala que não tem nada a ver. E continua alimentando esse pecado. Então, ocultar pecado causa uma grande enfermidade espiritual. Existe cristãos, existe crente que oculta certos fatos da sua vida, o que lhe causa muito transtornos espirituais, mentais e físicos. Por isso que muita gente fica perturbada, por causa que está com o pecado oculto. Você observa que Davi, ele vai e peca, ele erra e tenta ocultar. E foi um grande problema. Só que Salmos 32, o verso 3 e o 4, veja o que diz. O que Davi disse em relação a ocultar o pecado. Olha o que... Eu vou repetir o texto aqui. Salmos 32, o verso 3 e o 4. Ele diz, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Olha só o que ele está dizendo. O rei havia pecado. E a Bíblia diz que causou problemas, enfermidades nele. Os ossos dele, olha só o que diz aqui, escondido. O meu corpo definhava de tanto gemer. O corpo dele definhava em dores de tanto gemer. Você sabia que existe enfermidade relacionada ao pecado? Dores? Então, se tiver pecado oculto, começa a lembrar isso aí e começa a confessar o pecado. Enquanto colocou o seu pecado, ou seja, enquanto ocultou-se o seu pecado, esquivando-se de confessá-lo, gemeu interiormente. Davi tinha consciência do seu pecado, mesmo caído. E essa consciência o incomodava e o acusava. Olha só o que diz. O gemido interior do rei indicava o grande conflito que ele enfrentava, a ponto de essa angústia trazer-lhes problemas físicos. Então essa angústia trazia problemas físicos para Davi. Então um grande problema, essa primeira parte aqui que eu estou falando, é de pecado oculto. É melhor confessar. Salmo 51, Davi começa a fazer oração dizendo, Senhor, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Salmo 51, quando você lê ele, você vai ver Davi dizendo assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque quando nós vivemos no pecado, o Espírito Santo se afasta de nós. Ele falou, não permita que o Espírito Santo me abandone. Ele falou, não tire a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da salvação.
Então nós precisamos fazer uma oração de confissão a Deus. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, senão você vai viver espiritualmente doente. Seguindo aqui, as causas de enfermidades espirituais está relacionado à transferência ou transferir a culpa ou a transferência de culpa. Então eu quero falar com você porque o grande problema das pessoas, quando a questão não é ocultar o pecado, é querer transferir a culpa. Então trata-se de uma prática bem antiga que já conhecemos, quando o Senhor se dirigiu a Adão perguntando sobre o seu pecado. Adão, ele desculpou-se. Sabe o que ele diz em Gênesis 3:12? Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ou seja, ele transferiu imediatamente a culpa para inocentar-se. O que Adão quis dizer, em outras palavras, é o seguinte: pequei, mas não por minha iniciativa. Fui incitada a fazê-lo. Portanto, eu não sou responsável. Aí a Eva, ela fez o mesmo, a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Deus, então, considerou que os dois culpados, ou considerou os dois culpados, e por isso sentenciou a ambos. Eles foram sentenciados por Deus por causa que transferiram culpa. Os dois erraram, tá bom? Então transferir a culpa não ajuda nada. Na realidade é tentar enganar a si mesmo. As pessoas tentam enganar a si mesmo transferindo a culpa. Só crê na inocência aquele que se desculpa. Então eu quero que hoje venhamos ser sábios, porque é mais sábio assumir a culpa, já que todo ser humano é responsável pelos seus atos. Então não fique buscando um bode expiatório que arque com a sua responsabilidade. Assuma a culpa, confessa ela, deixa ela. Todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas não transfere a sua culpa para outro. Agora, a outra questão é justificar o pecado. Sabia que tem gente que vive justificando o seu pecado? Fica dando longas explicações sobre as circunstâncias que marcaram os acontecimentos ou sobre os fatores que os influenciaram. São usados para convencer definitivamente que o pecado cometido foi inevitável ou causado por situações alheias à própria vontade. Isso aqui foi o caso de Samuel. 1 Samuel capítulo 13 e o versículo 8 tem a história de Samuel, que Samuel ele precisava esperar, né? Desculpa, não é Samuel, é o caso de Saul. O Saul precisava esperar Samuel. Então Saul ele ofereceu o sacrifício em desobediência à palavra do profeta Samuel, que era para ele esperar que o profeta ia chegar e ia fazer o sacrifício, porque ia acontecer uma grande batalha. Saul estava vendo que os homens estavam ficando dispersos, ficou com medo, porque Samuel atrasou um pouco, e se precipitou em oferecer sacrifícios que não era a função dele como rei. Aí ele começa a justificar-se diante de Samuel. Então, esse é um grande problema. Quando a pessoa fica se justificando, à luz das leis do país ou dos costumes de determinada sociedade, as pessoas defendem a aceitação de certas condutas. Então, é preciso admitir como pecado tudo que Deus denomina pecado, tá bom? A evolução da humanidade e o transcorrer dos séculos não alteram a palavra de Deus e nem os princípios de Deus.
Então, justificar o pecado só confunde a mente e deteriora a vida espiritual. Então, eu quero deixar essa reflexão para você aqui de uma terapia de Deus. Olha o que diz o Salmos 32, verso 1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Salmos 3, verso 1 e 2. Ó, Salmos 32, Salmos 32, o verso 1 e 2. Agora o 32, 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. 1 Coríntios 15, 3. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Bom, em resumo, o que o Senhor requer de nós é confessarmos o pecado e nos afastar deles, tá? De todos os pecados. Confessar opõe-se a ocultar, a transferir a outros, a justificar. É permanecer na luz, dizer a verdade, assumir a responsabilidade dos próprios atos. Devemos confessar a Deus a quem ofendemos e a também uns aos outros. Procura a sua liderança, o seu pastor, o seu líder e confesse o pecado. A Bíblia diz se orar a oração da fé e a unção, se houver cometido pecado, ele será perdoado e o Senhor o levantará. Afastar-se do pecado significa tomar a firme determinação de não continuar pelo caminho do mal. Uma coisa é cair em determinada ocasião, outra é viver em estado de pecado. Ninguém que peca porque quer, peca por acidente. Agora, se eu insisto nesse pecado, eu estou insistindo porque eu quero. Devemos renunciar definitivamente ao estilo de vida pecaminoso, como nos exorta Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Eu vou repetir. Quem esconde os seus pecados não prospera. Você pode lutar que você nunca vai prosperar. Sua família não vai prosperar, você não vai prosperar, nada que você fizer vai dar certo. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Isso aqui é a terapia de Deus. Então reflete sobre isso, tá? Não permita essa enfermidade, essa causa de enfermidade espiritual na tua vida. Pois eu tenho um outro áudio para nós, falando de causas de enfermidades. Deus abençoe sua vida. Pai Celeste, nesse momento, eu quero lhe pedir que o Senhor toque nesse coração, que o Senhor toque na mente, nos pensamentos, nos desejos, em nome de Jesus. E que através do sangue de Jesus, essa pessoa seja liberta para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.